Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos descobrir como eliminar a mancha púrpura da soja. E ao final nós vamos saber como identificar a doença, entender os danos causados por ela, como prevenir a lavoura e como fazer o controle tardio da doença. Então já pega papel e caneta e não perca nenhum minuto desse vídeo. Anualmente, os danos causados por mancha púrpura da soja são muito consideráveis e de muita importância econômica para a soja. Ela é causada pelo fungo Cercospora kikuchi e é uma das principais doenças de final de ciclo na soja. Também conhecida como cercosporiose e crestamento foliar, essa doença deve ser controlada muito antes do final do ciclo na soja. Para isso é necessário saber identificar como são os sintomas e como reduzir os fungos causadores. Quais são os danos causados na cultura e no armazenamento de soja? A redução da produtividade de soja devido ao ataque de mancha púrpura da soja pode ser de até 50%. Claro, isso em condições favoráveis à doença e em cultivares suscetíveis. O fungo é causador de três problemas principais na soja, que é o crestamento foliar, que manifesta por meio de sintomas na parte aérea da planta, morte de plântulas na germinação, na emergência da cultura, o que pode interferir no potencial produtivo da área em função da redução do estande inicial da cultura. E o terceiro é danos em sementes, que são muito visíveis pela presença de manchas arroxeadas nas sementes. Como consequência, tem muito prejuízo na germinação e no vigor da planta. Os danos causados pelo fungo estão relacionados à fase de desenvolvimento da soja, a fase em que a doença costuma acontecer, que é no início do enchimento de grãos na soja. Ao final da fase de enchimento de grãos, os danos são menos acentuados. Por fim, eles são mínimos. O controle deve priorizar as fases antes do enchimento de grãos, principalmente antes do fechamento de entrelinhas, o que evita o estabelecimento do patógeno na área. O controle no bacheiro é muito mais difícil, devido à dificuldade do alcance dos fungicidas. A soja ela é armazenada no máximo até a próxima safra e possui rápida deteriorização quando armazenada em teor de água inadequado. A presença de fungos pode interferir muito na capacidade de armazenamento desses grãos. Durante o armazenamento, a infecção pelo fungo serve ainda de porta de entradas para outros patógenos que podem favorecer a infestação por insetos. Então, como identificar o crestamento foliar de Cercospora na soja? Os sintomas de mancha púrpura podem ser observados desde o período vegetativo. Afinal, ela pode sobreviver em restos culturais da soja, ou mesmo no solo próximo ao cultivo. Os sintomas da doença ocorrem em todas as partes da planta e em qualquer estágio de desenvolvimento da soja, exceto nas raízes. Os principais sinais que te ajudam a identificar a doença na lavoura são o aspecto arroxeado nas folhas, que lembram um couro, uma desfolha muito severa, principalmente no estágio reprodutivo, colorações arroxeadas, com variações mais claras e mais escuras, rachadura no tegumento da semente dos grãos, surgimentos iniciais nas hastes, com escurecimento e necrose do tecido, também pontuações escuras, castanho-avermelhadas nas folhas, e nas hastes podem verificar algumas lesões vermelhos arroxeadas. Você pode identificar a doença apenas observando esses sintomas. Se você fez aplicações iniciais na lavoura, saiba que os sintomas de mancha púrpura podem ser muito confundidos com fitotoxidez. A diferença entre ambos está no fato de que, caso em excesso de adjuvante, as características iniciais de folhas lisas são mantidas. Além da mancha arroxeada nas folhas, as folhas ficam enrugadas na direção das bordas para o interior. Como a gente pode controlar a mancha púrpura na soja e outras doenças fúngicas, geralmente de final de ciclo de soja? Inicialmente, é necessário verificar as condições favoráveis à doença, que são temperaturas entre 23 e 27 graus Celsius. Isso associado a uma alta umidade favorece o fungo causador. Estudos já comprovaram
que menores precipitações, ou seja, menor molhamento foliar, também são favoráveis aos fungos de final de ciclo de soja. Assim como para a maioria das doenças fúngicas em plantas, o MIT, manejo integrado de doenças, deve ser priorizado. Ele consiste no uso de diversificados tipos de controle, o que diminui a incidência do patógeno na área de cultivo. Isso também diminui a seleção de populações resistentes. As mais eficientes formas de controlar a mancha púrpura são o uso de sementes certificadas, evitar o uso de sementes piratas, além de evitar a mancha púrpura, afasta também outras doenças disseminadas por sementes. Outra forma é o tratamento das sementes. Isso protege as plântulas de ataque inicial do patógeno, que geralmente sobrevive em restos culturais. Uso de variedades resistentes ou tolerantes. Opte por variedades precoces, que permanecem expostas ao patógeno por um tempo menor. Rotação de culturas com milho. Essa técnica também reduz o inóculo do patógeno na área. Utilizar a densidade adequada de plantas, se possível, sempre opte por um espaçamento maior entre as linhas. Também fazer uma adubação equilibrada, aplicar fungicidas na parte aérea da cultura. Essas aplicações devem iniciar ainda no período vegetativo, estendendo-se até o enchimento de grãos. O controle químico ele deve ser utilizado como ferramenta adicional e não de uma forma isolada. O uso de fórmulas duplas com dois mecanismos de ação são muito recomendadas, combinadas com fungicidas multissítios. Vale lembrar que o crestamento foliar ou a mancha púrpura não exige um tratamento separado das outras doenças fúngicas de final de ciclo de soja. Afinal, as moléculas utilizadas para controle de ferrugem, por exemplo, são muito efetivas contra outras doenças de fim de ciclo. Mas quando a gente deve fazer uma aplicação tardia de controle de fungos em soja para controlar manchas foliares na soja? A aplicação tardia para controlar a mancha púrpura na soja é interessante para prolongar o período de enchimento de grãos até 2 semanas. Isso vale para as demais manchas foliares na soja, contando que a planta já tenha possuído uma maior área foliar, estiver em contato com baixa temperatura noturna, boa incidência do sol e umidade de solo elevada. Quando a cultura está em fase de senescência, com folhas amareladas e em fase de queda da planta, as aplicações já não são mais necessárias. A mancha púrpura da soja não causa danos diretos aos tecidos foliares e também aos grãos e sementes. Isso influencia o seu armazenamento e reduz a qualidade dos grãos enviados à indústria. Além disso, é importante lembrar que o controle da doença deve ser sempre planejado em conjunto com os demais patógenos presentes na área. Então conheça o histórico de doenças da área, bem como épocas e condições ambientais que favorecem a incidência da doença. Assim você poderá fazer um manejo mais assertivo e economicamente viável, reduzindo custos e aumentando a sua produtividade. Antes de clicar nesse próximo vídeo que eu te recomendo, deixe o seu comentário sobre qual doença de planta já te deu mais prejuízo aí. Esse vídeo sobre mancha púrpura da soja foi valioso para você? Trouxe algum conhecimento novo? Faltou falar alguma informação importante? Deixe nos comentários. Gostei muito de estudar esse conteúdo para trazer aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. Se faltou falar alguma informação importante, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!